Oi meus amigos, meu nome é Elielson. Nós estamos aqui no canal para trabalhar sobre ideias relacionadas às escrituras. Hoje nós vamos falar sobre a fé, sobre a salvação. Primeiro, o que é salvação e o que é fé? A salvação, demonstrada nas escrituras, é nos libertar do pecado. A salvação é ser livre do pecado. O que é o pecado? O pecado é a transgressão que Adão fez lá atrás no Éden e que tornou toda a natureza humana corruptível. Então nós fomos livres dessa maldição, certo? Nós fomos libertos do pecado. Fragmentos de erros posteriores ainda continuam na natureza e que em certo grau foi alimentado pela lei mosaica. E Paulo trabalha sobre isso em Romanos 7. Falando que a lei mosaica, em certo grau, avultou, aumentou, criou o pecado nele. Ele não sabia se cobiça era pecado, se a lei não dissesse, mas por causa da lei ele se tornou cobiço. Então, aquilo que era para o bem foi para ele para o mal, né? Então, e nisso ele foi salvo. No final dessa carta, ele disse: quem nos ele dá uma frase muito bonita: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí, concluindo em um certo grau, ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Aí agora, no capítulo 8, que é uma continuação: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, antigamente existia essa barreira, hoje foi quebrada. Fomos livres do pecado. Isso não significa dizer que você vai dar ocasião a cometer coisas injustas e coisas que podem danificar o outro. Que a nossa regra, nosso espírito é o espírito do amor. O espírito de Deus é amor. Então, e o que é fé? Fé é a firme convicção das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Então, o que é fé? A fé é acreditar que aquilo que não estamos vendo devemos viver como se já estivesse. Ao contrário de alguns amigos que pensam que fé é falar e acontecer coisas, a palavra de Deus diz que não. A fé é a firme convicção das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. O que esperamos não é casa, não é carro, não é dinheiro, não é nada da terra. O que esperamos é a vida eterna. Por que esperamos? Porque o apóstolo Paulo ele fala uma coisa muito interessante. Em Romanos 8 e 25, ele define como que a definição de como a gente está salvo. Ele fala o seguinte, 8 e 25. 8 e 24. Porque na esperança fomos salvos. Ou em outra tradução diz: em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como o esperará? Como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, essa definição que o apóstolo Paulo fala aqui de salvação é a mesma definição que o escritor aos Hebreus escreve em Romanos, em Hebreus 11 e 1. A fé é a firme convicção daquilo que se espera, ou seja, daquilo que temos esperança. Estamos esperançosos. Esperançosos pelo quê? Pela salvação. E a prova daquilo que não se vê. Mesmo não tendo visto ele literalmente aqui e agora, vivemos como que já fôssemos salvos. Como assim? Você pode perguntar. A salvação é o dom de Deus. O que é salvação? É nos libertar do pecado. Libertando do pecado significa dizer que nós temos agora a liberdade da imortalidade. Nós somos imortais. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte, Sendo libertos do pecado, a morte já não tem mais poder sobre nós. Então nós somos filhos de Deus, imortais. Mas tudo isso em esperança, porque estamos esperando que essas coisas se concretizem em nossa vida. Quando se concretizará? Quando Cristo se manifestar nas nuvens e nos
puxar daqui para o encontro dele nos ares e voltar para executar o seu juízo contra todos os homens maus. Vejamos aqui, em Coríntios 15, ele fala que o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Né? Ele vem aqui, porque convém que ele reine até que haja por todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que lhe sujeitou ou que lhe subordinou. Ou seja, todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus, menos aquele que deu a ele. Quem foi que deu a ele? O Pai, evidente. Quem deu a ele foi o Pai, que lhe subordinou. Porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. E aqui se cumpre uma verdade absoluta. E qual é essa verdade? Ele fala o seguinte, na continuação do texto, lá na frente diz, estou afirmo, irmãos, que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Então aqui vejamos. Lá ele diz que o último inimigo de Cristo é a morte. Só que nós já sabemos que Jesus já venceu a morte. Então, por meio de Jesus, nós já vencemos a morte. Mas isso não é uma verdade absoluta, porque ainda nosso corpo é corruptível. Nós morremos, nós sentimos doença. Então, não é imortal. Mas quando ele se revelar, ele vai vencer a morte em nós. Porque nós e ele somos um. Nós e Cristo somos um mesmo corpo. Ele é a cabeça, nós somos os seus membros. Nós somos o seu corpo. Dessa maneira, quando ele se manifestar, nós seremos manifestos juntamente com ele nos ares, disse o apóstolo João. E nós seremos como ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Dessa maneira, nós venceremos a morte, destruiremos a morte e seremos vitoriosos, imortais. Então, a salvação que já temos se concretizará na revelação do Filho de Deus. E essa revelação vai vir quando ele se manifestar nas nuvens e nós ao encontro dele seremos transformados e outros arrebatados. Uns arrebatados e outros transformados, é o que o apóstolo Paulo diz. Mas todos nós nos encontraremos com ele nos ares. E após isso nós viemos para executar juízo sobre todos os homens maus. Porque agora nós executaremos o juízo de Deus. Isso aí é um assunto para outro vídeo. Então, salvação e fé é a esperança de algo futuro que já temos no presente. E que mesmo sabendo que vai ser no futuro, já andamos como se já tivéssemos. Então, fé é a firme convicção das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Nós esperamos pela salvação, mas andamos como se já tivéssemos. Então, nós somos filhos de Deus futuramente, porque nós seremos revelados dessa maneira, mas já andamos como se fosse. Então, quando esse corpo corruptível se revestir da imortalidade, da incorruptibilidade e o que é mortal, da imortalidade, então nós seremos revelados de fato com essa salvação plena e absoluta, da mesma forma que Jesus Cristo. Amém? Então, espero que seja claro, que não tenha suscitado dúvida, mas sempre vai suscitar alguma dúvida, alguma pergunta. E se tiver algum tipo de pergunta, alguma coisa que você olhou, achou meio estranho, ou concordou, qualquer coisa assim, você pode escrever nos comentários, pode curtir, pode compartilhar, e seja um dos nossos
parceiros aqui na divulgação do nosso canal. Observe, analise, critique se for o caso. Nós vamos debater, vamos trabalhar as ideias da palavra de Deus para compreendermos mais daquilo que ele falou através dos seus profetas e apóstolos. Amém? A graça e a paz seja com todos vocês e espero que isso tenha sido elucidador. Amém?